Tudo bem, gatonas e gatões? O vídeo de hoje é um pouco diferente, ele foi uma resposta a vocês. Na verdade, eu mandei um e-mail perguntando se vocês tinham desejo de mais conteúdo a respeito de empreendedorismo, porque muitas de vocês já entram em contato comigo pedindo maiores informações sobre isso e sentindo que o empreendedorismo possa ser o caminho para você conseguir a sua autonomia financeira. Porém, a gente sabe que começou a falar sobre empreendedorismo, começa a mexer com sequelas de autoestima, de vergonha, culpa, medo da opinião dos outros, todas essas coisas. Tudo bem, Adriana? Então, hoje eu gostaria de contar um pouquinho da minha história a respeito de como eu consegui vencer o medo do julgamento, que a gente tem muito, e também a insegurança, né? Que a gente tem medo de tudo quando a gente vai empreender. Acho que vai dar tudo errado e não sabe como reagir. Bom, tudo bem, Miriam? Aí eu queria contar um pouquinho sobre a minha história, porque às vezes a gente acha que as coisas são pretas e brancas ou rápidas, e elas não são. E para mim, conseguir vencer essas questões nunca foi fácil, tá? Agora é fácil. Agora é fácil não me preocupar com o julgamento dos outros. Agora é fácil lidar com a minha insegurança, mas é porque eu tenho ferramenta para isso. Mas eu venho de uma bagagem de muitos anos empreendendo e trabalhando as minhas sequelas. Então, só para vocês entenderem como que foi minha história mais ou menos. Quando eu era adolescente, morava... Tudo bem, Miriam? Você gosta? Você é fascinada pelo assunto do empreendedorismo? Eu também sou. Quando eu era adolescente, eu morava na casa da minha mãe e eu tinha um objetivo de vida, desde a infância, que era ganhar independência financeira para sair de casa e nunca mais ter que voltar. Eu sabia que se eu não tivesse uma boa estrutura, eu ia acabar me embananando, ia ter que voltar ou pedir ajuda. Eu sabia que se eu dependesse dela, eu ia me lascar. Então, olha que interessante, o que apareceu para mim na época, e eu era professora de inglês na época, né? Foi meu primeiro emprego, professora. Um aluno meu falou, pô, Tari, você tem tudo a ver com ser comissária de bordo, você fala vários idiomas, morou fora, lida bem com gente, por que você não faz o curso de comissária? Eu nem sabia o que era isso. Aí eu vi nessa oportunidade de ser comissária de bordo, uma grande oportunidade não só de eu ter mais dinheiro, porque eu ia ganhar 3 vezes mais como comissária de bordo, mas também eu vi que a maioria das comissárias morava em São Paulo. Então, putz, que desculpa interessante para falar para minha mãe. Mãe, sabe o que é, cara? Eu vou ter que me mudar para São Paulo. Na época a gente morava em Porto Alegre. Então, eu fui ser comissária de bordo para fugir da minha mãe. Eu sabia desde o início que não era o que funcionaria para mim a longo prazo, porque eu lembro de olhar as comissárias no avião antes de começar a voar. E eu acabei voando 10 anos, viu? E eu lembro que eu pensei, cara, não é isso que eu quero fazer. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que não era aquilo. Mas apareceu como uma primeira excelente oportunidade para eu fugir da minha mãe. O ponto aqui é, no início a gente só está fugindo. A gente não está pensando muito no que a gente quer. É isso que eu queria falar para vocês. E aí, depois de um tempinho, eu senti aquele tal do vazio interior, sabe? Quando você sabe que alguma coisa está errada e você não consegue identificar o que é. Eu percebi que, no meu caso, parte desse vazio vinha do fato de que eu não estava me sentindo realmente usando os meus talentos, eu não estava me sentindo estimulada, empolgada, realmente engajada naquilo que eu fazia. Só que eu era jovem, quando a gente é jovem, a gente acha que é invencível e vai viver para sempre. E eu pensei, quer saber, eu não sei o que eu quero, mas aqui apareceu uma oportunidade de fazer uma faculdade de administração, porque uma universidade fez um convênio com a minha empresa, com a empresa aérea onde eu trabalhava, e os professores iam pro prédio da empresa aérea onde eu trabalhava para dar aula para a gente, que era um diferencial, né? A gente, como comissária de bordo, faltava muitas aulas, as faculdades não aceitavam isso, então, através desse convênio, apareceu essa oportunidade de eu fazer uma faculdade. E eu pensei, cara, eu sei que não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas até o final da facul, eu vou ter clareza sobre o que eu quero. Bom, anos depois, chegou o final da faculdade e eu não sabia o que eu queria. Naturalmente, porque fazendo faculdade você tem que, né, fazer todos os trabalhos, tem que estudar, e eu ainda dava aula de inglês, voava, estudava francês, italiano e espanhol, sueco, sei lá que eu estudava na época. Então, eu fiz toda a faculdade e não sabia o que eu queria fazer no final da faculdade.
E aí, olha que interessante, quando eu terminei a faculdade, em 2010, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu me dei conta de que eu não tinha descoberto o que de fato eu queria. E aí, eu prometi para mim mesma que eu ia dedicar a minha vida a criar o tipo de estilo de vida que faria sentido comigo, para mim. E eu entendi naquela época que uma estrutura que funcionaria bem comigo seria ter um negócio online para que eu pudesse ter liberdade de horário para focar em seja lá qual fosse o meu projeto do momento. E aí eu decidi pelo empreendedorismo online. E também eu tomei essa decisão de definir o que faria sentido para mim na minha vida. Olha que interessante, um mês depois que eu tomei essa decisão, eu acabei entrando naquele relacionamento com um narcisista. E aquele relacionamento com o narcisista foi o que me fez descobrir o narcisismo da minha mãe, que foi o que me fez descobrir o conceito do eu falso e do eu real, e que foi o que desencadeou todo o processo de eu tentar identificar o que era o meu eu falso e o meu eu real. Um mês depois que eu tomei a decisão de descobrir como criar uma vida nos meus critérios. E naquela época, eu ainda tive uma primeira tentativa de empreendedorismo. Eu escrevi um livro a respeito de como aprender idiomas. Eu escrevi esse livro em inglês, The Laws of Fluency. Ele é vendido até hoje no Amazon.com. Só que eu tinha tanta vergonha, eu tinha tanto medo da opinião dos outros, eu tinha tanto medo que não ia dar certo, que eu demorei um ano para pesquisar e escrever o livro, e aí depois, na hora de lançar, eu não tinha coragem de colocar meu nome. E aí você vê todas as formas que a gente vai se sabotando, né, quando a gente tem vergonha, sente que não tem valor e tem medo da opinião dos outros. Aí eu não colocava meu nome, eu não fazia nenhum marketing, eu tinha medo de me expor. Claro que não ia dar certo, eu tinha um monte de crença limitante a respeito. E eu recebi uma resposta negativa sobre aquele livro, pronto. Travei durante anos. O meu senso de vergonha foi avassalador. Aquela uma resposta negativa fez com que eu entrasse no estado de pânico e não me sentisse segura para dar o próximo passo. Tudo bem, Érica? Ju? Bianca? E aí, o que aconteceu depois desse não que eu tomei, né? Na verdade, o que me tirou desse não que eu levei, que me deixou traumatizada há anos, porque a gente fica hipersensível ao julgamento, né? Foram muitos fundos de poços. Eu sou grata na minha vida pelas crises que eu tive. Crise de término de relacionamento, crise de perder emprego, crise disso, daquilo, outro, porque foram nas crises que eu tive que tomar decisões que diferenciaram o meu futuro do meu passado. Então, para mim, as minhas 3 grandes crises foram, primeiro, o término de um relacionamento, onde eu estava tentando montar um negócio com o meu parceiro online, mas não andava. Eu tentava fazer as coisas do meu jeito, mas ele não apoiava do meu jeito, tinha que ser do jeito dele, e eu não sabia falar não, e eu não sabia que eu estava travando por causa dele, eu não percebia que eu estava deixando de investir nos meus sonhos para investir financeiramente e tempo e energia no sonho dele. Eu não saquei, como muitas mulheres não entendem, que quando uma mulher e um homem se unem, e os dois têm sonhos, não é obrigatório que a mulher seja quem abra mão dos sonhos dela. E foi isso que eu fiz. Eu entendi na nossa relação, na nossa programação bizarra que a gente tem, que entre os meus sonhos e os sonhos deles, talvez eu devesse abrir mão dos meus. Então, no término desse relacionamento, eu fiquei pé da vida e eu falei para mim mesma, quer saber? A gente ficou anos juntos e eu não consegui começar o tal do canal de YouTube que a gente tinha previsto. Eu vou começar esse canal antes do término do ano, senão eu não me chamo Tariana. E eu, de fato, como resposta a esse fundo de poço, né? O término desse relacionamento, eu comecei o tal do canal de YouTube. Então esse foi o primeiro fundo de poço. Só que no início você começa o canal de YouTube e você parece que não está falando com ninguém, né? Ninguém te conhece, ninguém responde, ninguém comenta. E eu tive lá uns momentos de descrença e tal. Aí chegou o meu segundo fundo do poço. O meu segundo fundo do poço foi que eu fui demitida do meu emprego depois de 10 anos de comissária. E eu sabia, desde 2010, né, que
eu estava escolhendo entre duas coisas no momento da demissão. Eu lembro que eu estava caminhando em direção à minha chefia, sabendo que eu ia ser demitida, e eu saquei o seguinte, cara, todas as coisas que acometem pessoas que perdem o emprego vão me acometer. Eu vou ficar sem grana, eu vou ficar com desespero, eu vou ficar com a autoestima abalada, tudo isso. Já que eu vou passar por tudo isso, eu decido agora que eu não vou aceitar empregos que não estiverem alinhados com o meu eu real. E eu, de fato, recusei muitos empregos nos primeiros meses, porque eu não achava que valia a pena eu voltar a escolher um emprego que eu sabia que eu não queria, como eu fiz com a minha faculdade, como eu fiz sendo comissária de bordo, entendeu? Então, eu decidi, ao ser demitida, que agora minha vida ia se tratar a respeito de realmente fazer acontecer. Eu tinha começado o canal de YouTube, eu já tinha tido uma primeira tentativa em 2010. Pô, mano, vou fazer esse negócio acontecer. E aí, eu comecei a investir, fiz a formação em coaching, fui atrás das minhas clientes, comecei a fazer os vídeos e tal. Mas as coisas não são lineares e frequentemente a gente vai em espiral, voltando para o mesmo fundo de poço, até conseguir expandir um pouco maior e depois você volta para o mesmo fundo de poço. Aí eu tive a minha terceira grande crise, que foi depois de um tempo fazendo coaching, depois de um tempo com um canal, eu comecei eu tive um ano muito difícil emocionalmente, tá? Talvez um dos anos mais difíceis da minha fase adulta, onde eu voltei com os sintomas de fobia social e começou a ficar difícil sair de casa de novo e desisti do canal de YouTube, parei de postar, o coaching não fazia mais sentido para mim. Na verdade, o que estava acontecendo naquele momento, que agora eu entendo, é que eu não tinha achado o meu nicho. Então, eu não tinha achado vocês, né? Eu não sabia que era para vocês, que era para eu fazer conteúdo. Então, parecia que eu não estava falando com ninguém. Então, vocês vieram me salvar, viu? E também a outra coisa que tinha acontecido é que eu não tinha achado o meu eu totalmente, né? Eu sabia que eu tinha que ter uma parte artística na minha vida, mas eu não levava ela tão a sério. Então, eu tive um colapso. Eu tive um colapso e nesse terceiro fundo de poço, aconteceu da Gisela Valim compartilhar o meu vídeo, né, sobre mães narcisistas. E eu pedi, naquele período da minha vida, eu pedi que o universo me desse um nicho, porque não é só ser coach que você vai conseguir tocar no outro, você tem que trabalhar com nicho, com uma área específica, e eu não conhecia meu povo, eu não sabia quem era a minha tribo, quem que precisava de mim, e isso me doía, né? E aí, quando a Gisela Valim compartilhou meu vídeo, vocês me acharam, e eu achei vocês, e eu saquei que estava na hora, que agora eu tinha meu nicho, agora eu tinha os meios, e que não tinha mais bloqueio. E aí eu consegui, depois disso, me dedicar à seriedade de postar vídeos regularmente, desenvolver um programa autoral para vocês, falar um a um com vocês, doei um monte de sessão gratuita, todas as minhas clientes viraram cliente de filha de narcisista, né? Mudou o perfil, e eu comecei a trabalhar de forma intensiva no workshop, nesse trabalho, também com o auxílio de outros profissionais, porque eu contrato coach, eu contrato terapeuta, eu contrato outros profissionais para me ajudar. Porque senão, às vezes, sozinha é difícil você enxergar que algo é possível para você, algo que parece tão grande. Então, isso foi um resumo do que eu passei, mas eu queria falar especificamente 6 coisinhas que eu fiz que eu sei que me ajudaram a não desistir. E que eu sei que ajudam outras pessoas, porque eu tenho contato intensivo com empreendedores e a gente percebe que, como no nicho de filhas de narcisistas, as sequelas são bem parecidas, né? As dificuldades são bem parecidas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês 6 coisas que me ajudaram a vencer o medo do julgamento e também a insegurança. A primeira coisa, e aqui foi um passo espiritual. Eu gostaria de saber se vocês se identificam com isso ou não. Eu tenho no meu trabalho uma abordagem extremamente cognitiva, mas eu também tenho um lado espiritual extremamente desenvolvido. Então me falem se vocês se identificam com o que eu vou falar ou não. Eu repetia para mim mesma: eu tenho algo de valor. Eu não sei o que é ainda, mas o mundo vai me falar exatamente o que. Ou seja, eu não me permitia acreditar que eu não tinha nada para oferecer. Eu decidi que, de algum jeito, entre todos os talentos e as coisas que eu fazia,
uma daquelas coisas ia ser tão útil para alguém que quando eu unisse um talento natural meu com uma necessidade do mundo, eu ia achar o meu propósito. E eu repetia aquilo para mim. Eu tenho algum talento que alguém precisa. Eu tenho algum talento que alguém precisa. E quando via aquela voz que falava, ah, você não tem nada, você é uma ridícula, sua fraude, tá se achando na internet, fazendo isso, aquilo outro, não sei o quê. Eu repetia para mim mesmo, não, todo mundo nasce com algumas características, algum talento. Eu sei que eu tenho alguma coisa que o outro vai precisar. Então repetia, 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 repetia. Tudo bem, Vivi, Natália, Maria, Daniela, Micheline, Bárbara, Denise, Elaine, Fábio, Ana, Cristiane, Márcia, Bianca, Érica, Ju, né? Segunda coisa que eu fiz, eu ficava me lembrando que eu estava escolhendo entre duas coisas, vida nova ou vida velha. A vida velha era um emprego que eu não gostava, não tendo espaço para minha arte, não sentindo que eu estava ajudando o próximo. Eu, como vocês, eu sei porque eu recebi muitas respostas no questionário que eu postei, eu queria ter certeza de que meu trabalho tinha um impacto positivo. Sabe, eu não queria sentir que só estava trabalhando para ganhar dinheiro. Não, eu queria saber que eu fazia diferença na vida de alguém. Então, eu sabia que essas eram minhas duas escolhas, que se eu desistisse de mim, eu ia voltar a me inserir nas mesmas situações que me causaram a sensação de vazio interior. Sabe, um emprego que eu não gostava, num ambiente que eu não gostava, com atividades que eu não gostava, que não me desenvolviam, que não preenchiam o meu eu real. Então, lembre do que o novo é e lembre do que o velho é. Tenha perfeita clareza sobre o que você está escolhendo toda vez que você decide não investir no novo. A terceira coisa que eu fiz é me lembrar como funciona a lei da atração e como funciona a realidade e o cérebro, que é o seguinte, olha esse conceito, gente. Olha essa frase. Levem essa frase para a vida se fizer sentido para vocês, tá? A frase é: aquilo no qual você foca, cresce. Aquilo no qual você foca, cresce. Então, durante um dia, se viesse um pensamento assim, ai, eu não tenho as ferramentas, não vou conseguir fazer acontecer, eu tenho medo. E se eu desse bola para isso, aquilo daqui a pouco virava um monstro, um bicho de 7 cabeças, e eu não conseguia parar a resposta emocional de medo, de trauma, de insegurança, de tudo. Então eu me treinei a focar na uma coisa que me livrava de todos os meus medos. Toda vez que vinha uma insegurança, eu falava, qual é meu objetivo? Causar uma transformação na vida da minha cliente. Como que eu faço isso? Ensinando ferramentas práticas para ela achar e viver a partir do seu eu real. E como que eu posso fazer isso agora? Ah, agora minha cliente precisa de X. Ah, agora os meus seguidores precisam de Y. Ou seja, toda a insegurança que vinha, eu bloqueava para não focar naquilo, para que não crescesse, e eu voltava a focar no meu objetivo. Meu propósito é ajudar a cliente. Meu propósito é desencadear o processo de identificação e fortalecimento do eu real da minha cliente. E me repetia isso, repetia isso, repetia isso. E aí eu ficava no propósito. Eu ficava no propósito, no propósito, no propósito, no propósito, e o resto ia desaparecendo. As inseguranças, tudo ia desaparecendo. Porque enquanto eu estava me perguntando, cliente, o que você precisa? E a cliente estava me respondendo, eu tinha o que fazer. Né? E aí a outra coisa que eu fiz, que eu sugiro que vocês façam também, isso eu falei no último vídeo a respeito... O que foi meu último vídeo mesmo? Proatividade. A quarta coisa que eu sugiro que vocês façam, mesma coisa que aqui no grupo. O primeiro passo quando você descobre que você é filha de narcisista é achar outras filhas de narcisistas, para você ter validação, tá? Então, empreendedorismo não é para todo mundo. Não é mesmo, porque envolve uma série de responsabilidades, desafios, que nem todo mundo tá a fim de ter aquele nível de responsabilidade, de desafio. Então, não tenha vergonha se você descobre que o empreendedorismo não é para você. Mas, como eu tinha decidido que ele era para mim, eu fui atrás de outras empreendedoras. Eu formei grupo de estudo disso, mastermind daquilo. Eu tenho uma amiga minha, uma coach americana, que é empreendedora digital, como eu, nos Estados Unidos. A gente, há 2 anos e meio, a gente se fala toda semana. Porque através do contato com outra pessoa que entende o que eu estou fazendo, valida o que eu estou fazendo e está no processo junto comigo, eu não me senti solitária e fraca. Sabe? Eu conseguia a motivação. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Vivi? Natália? Anne? Né? Então, achem outros empreendedores. Vai ajudar
de forma descomunal com a sua força, a sua coragem e a sua validação. E aí, a quinta coisa que eu fiz, que eu sugiro que eu faço, que vocês façam aqui também, é focar em 1%. Por quê? Quando você está querendo fazer uma coisa que é extremamente importante para você, o que, que você faz? Você se sabota, se boicota de todas as formas possíveis. A live fica salva, tá bom, Ju? Por quê? Porque você está desafiando uma autoimagem. Nossas crenças limitantes falam pra gente até onde é possível a gente chegar. E quando a gente tem uma autoimagem danificada, que é o caso da maioria de nós aqui no grupo, né? A gente tem uma autoimagem muito pequena. E essa autoimagem é a sua personalidade, é quem você acha que é. E ela vai fazer tudo para continuar existindo. É como se fosse uma entidade viva. E se ela sentir que ela está morrendo, ela vai lutar contra. Então, quando a sua autoimagem fala, você nunca vai ter independência financeira, e vem você aqui, não, mas eu estou empreendendo. Não, mas eu vou ter uma independência financeira. Não, peraí, eu vou sim. A autoimagem fica, não vai não. Não vai não, porque eu não vou morrer, não. Eu existo desde sempre, e se você tentar me modificar, eu vou morrer. E o ego, ele tenta se proteger, boicotando você. Então, eu sabia que eu ia me boicotar ativamente, porque era uma das coisas mais importantes da minha vida. Então, o que eu fiz? Foque em 1%. Foque em 1%. Todo dia, não faça 10%, 20%, 15%, 100%, a não ser que você esteja afim, aí daí super faça, né? Mas no início, quando a gente está tomando os primeiros passos, foque em 1%. 1% é mais do que o suficiente se você fizer de forma rotineira, né, Tuirinha? O que você acha sobre tudo isso, hein? Posso ter minhas anotações aqui? Difícil, hein? E aí, a última coisa que eu sugiro que vocês façam, e que eu fiz também, e que não dá nem para falar o quanto isso me ajudou, é o seguinte. Gente, vamos entender uma coisa, e aqui é essencial que a gente entenda isso, tá? Pessoas que têm sucesso numa área da vida delas, têm sucesso não é porque elas foram escolhidas por Deus, não é porque elas têm uma genética, não sei o quê, elas têm sucesso porque elas têm características em comum. E as pessoas que não têm sucesso na mesma área, não têm sucesso porque elas têm características em comum de pessoas que não têm sucesso. Isso é outra forma de falar. Para ter sucesso numa área, é só ver quem tem sucesso na área, analisar o que a pessoa fez e repetir. É só isso. Não, gente, você não é uma pessoa inferior, uma pessoa sem valor, uma pessoa que não merece existir só porque você teve um fracasso, só porque você teve uma dificuldade. A única razão que você teve um fracasso ou uma dificuldade é porque você não passou pelo processo de adquirir os hábitos exatos. Os hábitos exatos da pessoa que tem sucesso naquela área. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de empreendedoras digitais com as quais eu me identificasse, que tiveram sucesso, que se tornaram milionárias na internet, fazendo um trabalho de propósito espiritual, alinhando o seu propósito de vida, um impacto positivo com um trabalho que lhe desse dinheiro, que elas gostassem. Aí eu fui atrás de empreendedoras como a Jen Scalia, a Kimra Luna, que eu me identifico com algumas pessoas de fora, e se vocês pesquisarem essas pessoas, a Jen Scalia, a Kimra Luna, vocês vão ver que elas são empreendedoras que têm cabelo colorido, sabe? Eu tenho aqui a parte raspada, elas têm umas coisas meio diferentes, cabelo azul, assim, assado. A Marie Forleo, que apesar de ter uma aparência muito normal, ela é artista como eu, dançava como eu. Então, eu fui achando nesses exemplos, que era possível ser uma pessoa artística e empreendedora, que não era uma louca surtada. 2, que você podia ser diferente, podia ser você mesma e ganhar dinheiro sendo você mesma. Que não era por causa da cor do seu cabelo que as pessoas iam deixar de ver valor no que você estava fazendo. Que enquanto você focasse no seu cliente, eles iam sentir que você tinha um comprometimento. E 3, eu consegui observar os exatos hábitos das pessoas que conseguiram aquilo que eu estava tentando conseguir. Bom, gente, são essas 6 dicas. Me falem se vocês querem mais informação a respeito de empreendedorismo. Eu tenho bastante conteúdo sobre isso, sobre mindset, que é o que eu gosto de trabalhar, tá? E talvez eu desenvolva aí uma coisa mais voltada para isso, tá bom? Um beijinho para vocês. Para quem vai assistir isso no YouTube depois, se você gostou do vídeo, compartilhe, pode ser útil para alguém. Dê um like no vídeo,
Se inscreva no canal para continuar o bate-papo. Se você tiver alguma pergunta que você quer que eu responda, seja sobre filhas de mães narcisistas ou mindset para empreendedorismo, qualquer outra questão nesse sentido, deixe nos comentários, que eu adoro ver as dificuldades de vocês para que eu possa saber como ajudar. E também eu vou postar tanto aqui na descrição da live, quanto na descrição do vídeo no YouTube, um link para um questionário onde eu faço perguntas para vocês a respeito das suas maiores dificuldades e seus maiores objetivos dentro do empreendedorismo, para que eu possa alinhar os conteúdos para as suas necessidades. Tá bom? Um beijinho para todas vocês maravilhosas e maravilhosos. E até a live que vem. Ah, essa aqui é minha gatinha, gente. Olha só essa zona que tá aqui do lado. E que coisa gorda. Coisa gorda. Linda, bochechuda. Olha essas patinhas. Ai, gente, não dá uma vontade absurda de espremer. Pronto. O nome dela é Tuira, que significa planta da cura, pelo que me falaram. Beijinho.